Oi, meu nome é Lara, eu tenho 22 anos e eu sou meio atacante do Black Panther. Minha história com futebol ela é relativamente nova. Eu tô jogando faz pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. A minha ideia de jogar futebol surgiu, na verdade, a partir do meu namorado, que sempre jogou futebol e também sempre teve vontade de criar um time de futebol feminino coletivo. E há mais ou menos um ano e meio atrás, ele pôs em prática essa ideia e a gente criou o time. Hoje em dia eu treino com o Black Panther, né? Mas também ajudo a coordenar o time, cuido das mídias e tô lá desde o primeiro treino. É uma experiência maravilhosa, assim, é incrível fazer parte desse time. É um coletivo feminino muito importante, que assim mudou a vida de todo mundo que tá lá dentro e que a gente trabalha bastante para evoluir juntas e para sempre crescer e expandir cada vez mais o time. Então, acho que ele foi sempre meu apoiador e incentivador principal, assim, desde o começo. Eu nunca tinha jogado futebol de verdade, nunca tinha treinado futebol, a não ser de educação física na escola. E ele me incentivou desde o início a participar dos treinos, a ver se eu gostava do esporte, porque é muito difícil, né, a gente começar um esporte, principalmente quando a gente já não joga assim desde criança, né, nunca teve uma proximidade muito grande desde pequeno. Começar quando você já tá maior, assim, é um desafio muito grande. E ele sempre me incentivou desde o começo, mesmo sendo muito ruim, errando bastante, mas hoje em dia é surreal ver a evolução que a gente tem quando a gente se dedica e, sabe, tem disciplina para aprender. Está sendo uma experiência maravilhosa. Eu amo o meu time e pretendo continuar nele por muito tempo. Acho que o meu maior medo e receio desde o início foi em relação ao meu desempenho, porque eu era iniciante no esporte, né? Então eu tinha bastante medo de acabar atrapalhando em algum jogo ou de não conseguir evoluir no tempo das meninas que já estavam lá há mais tempo que eu, ou então que já jogavam, né? Que tem outras experiências e outros domínios, né? Outro nível de experiência no futebol. Então eu tinha bastante medo de ficar atrasada ou então de não conseguir evoluir de jeito nenhum, sabe? Meu maior incentivador e apoiador desde o início, com certeza, foi meu namorado. Muito por conta da realidade que a gente tava ali juntos, né, inseridos. Ele tava vivendo a mesma coisa que eu naquele momento. Então, ele tava vendo ali meu esforço, minha dedicação pra viver aquilo e nunca deixou de me apoiar, de me incentivar a procurar acertar no que eu tava errando, a não perder a paciência também quando a gente erra diversas vezes e a gente não quer mais tentar. Então, desde o início ele sempre me apoiou e me apoia até hoje, a sempre evoluir. A gente acha que a gente nasce sabendo já futebol, que todo mundo nasce sabendo, mas não. Se você quiser aprender, é só você treinar e treinar bastante, ter dedicação e paciência. Eu acho que esse pensamento de querer desistir, de querer não tentar de novo, né, acaba sendo recorrente para qualquer esporte, para qualquer pessoa que faz algum esporte. Porque a gente lida com as nossas próprias falhas, né? Os nossos próprios erros diariamente, né? A cada treino que a gente faz algo errado, ou que a gente não atinge as nossas próprias expectativas, isso acaba gerando frustração e acaba vendo aquele pensamento de querer desistir, etc. Mas acho que o que me traz de volta para o meu objetivo, né? Principalmente as pessoas com quem eu convivo, principalmente o meu time, né, as mulheres com quem eu divido essa experiência, que são sensacionais. Elas me dão um super apoio diariamente pra gente nunca desistir. Eu acho que a gente se lembra sempre que cada um evolui no seu próprio tempo, sabe? A gente é um coletivo, é um time, mas cada um evolui no seu próprio tempo e a gente respeita isso. Na minha experiência de quem joga há 2 anos, obviamente não vai ser da mesma que joga há 9 anos ou desde pequena. Então a gente entende isso e lembrar da sua própria evolução é muito importante pra gente não desistir no meio do caminho. Em ser mais paciente e aproveitar mais as micro conquistas, sabe, do dia a dia. O que eu me orgulho muito dessa trajetória, de todo esse tempo que eu venho jogando futebol, principalmente dos laços que eu criei, das relações que eu criei junto com o meu time. Eu convivo com mulheres maravilhosas que faz, assim, uma diferença total no meu dia a dia. Ter elas comigo, ter o suporte delas para as nossas frustrações, tudo que acontece que acaba tirando a gente do eixo, ter elas comigo, assim, faz toda a diferença.
não só dentro de campo, nos treinos, mas fora também, ter criado essa família, né, esse laço com essas pessoas, fez total a diferença pra mim. Quanto mais gente a gente impactar e trazer pro nosso time, né, para nosso meio, mais pessoas vão ser impactadas também, e a gente vai criar essa rede maravilhosa de apoio e de união, sabe? Trazer esse senso de que o futebol traz união. É diferente do que a gente via há não mais que 10, 15, 20 anos atrás, mas que ainda precisa ser feito muito trabalho. A gente ainda vê uma escala assim, de evolução muito diferente em comparação com o futebol masculino e que não tem nem comparação. Então a gente está falando de disponibilidade, de abertura nos espaços de mídias, recursos, né, para a gente trabalhar esse futebol dentro das comunidades, com as meninas, com as mulheres. Então muita coisa ainda precisa ser feita e dedicada, né, ter um olhar mais dedicado ao futebol feminino do que a gente vê atualmente. Acho que a oferta ela é um pouco maior, mas ainda assim não se compara e ainda não está sendo, o impacto ainda não está sendo do tamanho que a gente precisa, né? Para incentivar e para levar esse futebol para uma escala tão grande quanto a gente vê em outros esportes, em outros gêneros, né? Acho que a gente ainda precisa ver muito mais do futebol feminino nas mídias. Querendo ou não, é o nosso maior canal, né, de impacto, de influência que a gente tem para poder levar o futebol para outras mulheres, para elas verem o quanto o futebol, né, o esporte, ele pode ser transformador, pode transformar a vida delas. Então, abrir esses canais, ter mais disponibilidade, mais representação feminina para falar de futebol também, para que a gente naturalize isso, que não seja mais estranho mulheres falando sobre futebol. E além disso, mais espaços coletivos pra gente treinar essas meninas, que leve esse esporte para as comunidades de forma gratuita, que a gente tenha infraestrutura, equipamento, uniforme, chuteira, tudo de graça pra gente incentivar e transformar o futebol, transformar a vida delas através do futebol. Algo que eu diria para outras meninas é: seja ousada e não tenha medo de começar algo que você ainda não fez, ou que você não sabe se você é boa o suficiente, ou se você não tem incentivo de ninguém também, porque você ainda não sabe do quanto isso vai mudar a sua vida, vai te evoluir em diversos aspectos, não só dentro do esporte em que você está tentando se inserir, mas como pessoa, como coletivo, como profissional. Isso vai mudar diversos aspectos da sua vida e só vai te trazer coisas boas. Quando dava 10 horas da noite numa terça-feira e eu tava arrumando minhas coisas pra poder ir treinar e acordar às 5h40 do dia seguinte pra poder ir pro treino, sabe? Então, quando eu me vi assim, reorganizando toda a minha rotina, pensando no que eu ia fazer naquele X dia pra conseguir ir pro treino, pra não faltar, sabe? Pra sempre estar ali presente, realmente 100% presente, pra aprender, evoluir, sabe, estar ali com as meninas. Foi quando eu vi que, nossa, aquilo realmente estava fazendo parte da minha vida. Quando eu reconheci isso, eu falei, nossa, realmente o futebol tá se tornando uma coisa muito grandiosa pra mim. O futebol pra mim hoje é o esporte da minha vida, mas também representa família, coletivo, muita disciplina, lazer, diversão e principalmente um lugar de luta e resistência feminina. Obrigada, Umbro, por me dar a oportunidade de contar a minha história além das 4 linhas. #Minas com a Umbro.